Então, no tópico 6, tem funções de distribuição, variáveis macroscópicas, equação de Boltzmann, efeitos de interação das partículas, equação de Blasov, equação de Gravier-Shafranov, equação reduzida. Então, aqui, esta parte está, você pode estar lendo o livro no capítulo 5, nesta página aqui, e o capítulo 7. Só que no trabalho do Matheus, a gente fez um artigo de Revista Brasileira de Ensino de Física, que basicamente fazemos uma introdução a tudo isso, porque aí precisamos para definir a equação, esta equação aqui. E então, basicamente, esse artigo ele foi grande parte da aula que eu tinha preparado em anos anteriores. E aí, por isso, tá bem claro lá. E eu acho que você pode estar lendo o artigo. E eu não preciso estar ministrando essa aula, tá? Tá em português o artigo, certo? Então, esse artigo, a aula do tópico, quando você faz um link aqui, não, desculpa, Da aula é de o link hoje. da hora, do Zoom. Então, você pode fazer link aqui, apostila da aula, ver link. Aqui tem um link que vai para o artigo, certo? Então, se eu faço aqui link, deixa eu ver, aí abre o artigo, aí você não está conseguindo ver o artigo, mas ó, seria este artigo aqui, tá? Ok? Aí você vem aqui português e podem estar pegando o artigo aqui, tá bom? Ele em português. Este legal que este artigo aqui você consiga até traduzir o artigo online, automatic translation, certo? Você pode estar colocar ele já seja em espanhol ou em inglês, o artigo. Tá, mas aí é melhor ler o artigo em PDF. No artigo, se você lê, bom, na introdução, por exemplo, a partir de aqui deste capítulo, da seção 2, a gente acompanhou, fez uma revisão do que está lá no Bittencourt, tá? Porque aí defino a equação de, aqui, por exemplo, espaço de fase e função de distribuição. Depois a gente grandeza macroscópica do plasma, aí define a quantidade N, que é la densidad de partículas, a velocidade média do plasma. Depois a gente define a equação de Boltzmann, certo? E posteriormente a equação de Blasov, que também está definido no Bittencourt, tá? Mas aqui está melhor organizado aqui. E depois aqui já, esto não está no Bittencourt, mas também coloca a equação de Maxwell em função do potencial vector. Depois já fala da função de distribuição de Boltzmann, tá? Coloco uma forma de distribuição de Boltzmann e aí no final é porque isso se usa para obter a equação simplificada de Gravier-Shafranov. Esta parte aqui também não está no Bittencourt, mas é como usar aquele anterior para ter uma aplicação, certo? Aqui um exemplo de solução, mas beleza, porque são 6, dá uma olhada, aí acabou o artigo, mas está bem claro lá. Se estão com dúvida na leitura, pode me falar, que aí a gente não se vai atrasar, porque está faltando o cronograma para a gente finalizar em o dia. Lembra que eu falei que íamos finalizar na dia 4 de dezembro, certo? Dia 4 é a apresentação do trabalho. Isso. Bom, então está bem claro, essa seria a aula de hoje. A gente estaria fazendo isso. Que seria uma aula orientada. Bom, peraí, eu queria sair daqui, voltar uma vez. Aí, o que acontece? Eu deixei algumas listas de exercícios, está dando bastante trabalho aí para vocês, tá? Mas, esta lista 3 ficou, la lista 3, que es la que más cumplida está. ¿Qué es la lista 3? Son alguns, é somente fazer um resumo. Você não sei se já vocês viram o que está na lista ou não. Eu vi. Então, é somente pegar a apresentação, porque eu quero que vocês façam um resumo abrindo as equações lá. E aqui deixei uma apresentação que eu fiz aqui. Tá, mas para que você, essa lista é importante porque é a que define todo aquilo que a gente vimos dos momentos adiabáticos, certo?
aquela que se conserva o momento magnético da partícula, que explica o movimento da garrafa magnética, certo? Porque se você não van, esse é um dos conteúdos mais importantes para vocês estarem entenderem aí. E então isso. Tem essa lista. Aqui na 5, a lista 4, é fazer algumas... é todo, não tem nenhuma questão para fazer. É somente vocês fazer resumo lá do capítulo, desse capítulo e do Bittencourt, tá? Mas essa lista está chata. E aqui eu deixei uma... não sei porque... esta é lista 4, lista 5. Esta lista 5 é de teoria cinética. Somente tem duas equações, duas questões. Que eu quero que vocês consigam deduzir aquelas... Essas sim são duas questões aí para você trabalhar com a função, com duas funções de distribuição. Tá bom? Geralmente essas duas questões eu colocava em uma prova. Mas aí eu coloquei as duas em forma de lista. Aí é referente a este tópico 6 somente. Tá? Então, aí que é o que está faltando? Está faltando 3 semanas. Então, hoje eu ia passar esta aula de equações de magnetodinâmica e aplicações. E aí está faltando ondas eletromagnéticas e ondas magnetodinâmicas. Vamos fechar o curso aí, tá? Porque eu acho que faltou, não sei, a gente começou um pouco tarde deste semestre, porque vi que ficou bem apertado. E aí na outra semana ele apresenta, depois essa apresentação, isso vai ser o dia 4, tá? Então, na aula de hoje, eu coloquei a apostila aqui. Eu não sei se ia negociar com vocês duas, porque já que o Paulo não está aqui, eu poderia essa aula gravar ela, deixar ela aqui gravada, certo? E vocês usarem o tempo aí para começar a fazer a lista, ou eu simplesmente ministro a aula. Vocês que sabem. Não sei se entenderam. Sim. Entendi. A gente usaria o horário da aula para fazer as listas e depois a gente acompanha a aula que você vai deixar. A aula eu vou deixar hoje mesmo, porque eu vou gravar agora mesmo. Simplesmente eu vou fazer minha aula aqui gravada, sim, vocês duas. Depois deixo aí, vocês podem assistir essa aula aí, sábado, domingo, na segunda, quando quiser. E aí você já começa a se focar nas listas, hein? Eu acho interessante a gente já começar as listas. Sim. Que Melhor. vocês duas que não tem aí, podem deixar aí, podem abrir um Zoom entre vocês duas e fazer a lista, não sei, comentar alguma coisa. Ok? Porque tem 13 exercícios ali, tem bastante trabalho na lista, tá? Tá. Sim. O problema de tudo é começar. Você fica deixando para o final e não começa, entendeu? O problema é começar. Bom, não sei. Se as duas concordam, fazemos isso. Se não, se uma das duas não concorda, a gente faz a aula agora. Você fica aqui na aula, porque eu vou gravar a aula e vou deixar aqui. Por mim, tudo bem. Por mim, tudo bem também. Tudo bem, não é ok. Concorda? Então vocês, eu vou gravar a aula ou não? Sim. Pode gravar. E vocês duas vão ficar fazendo as listas. Fazendo as listas, isso. Isso. Mas não somente fazendo as listas, também tem que ler esse artigo. Então tem bastante trabalho, tá? Você vai saber tá. Aí, uma coisa, eu não vou deixar mais listas para vocês, só para ficar tranquilo. Esta aula não vai ter lista. E aqui ondas eletromagnéticas e ondas magnetodinâmicas também eu não vou deixar mais listas, porque aqui eu vou passar quase todo o conteúdo aqui também. Então, eu também fiz um resumo bem interessante nesta aula para não pegar o mais importante, também para que não... Aqui nesta aula eu vou deixar aí uns capítulos, se vocês ficam à vontade, se querem ler ou não, é a parte de confinamento de plasma. Eu vou deixar lá de ir lá e ler no Bittencourt, aquela parte, fundamentalmente, para você, Stephanie, tá? Só um comentário. Sim. Nessa parte de confinamento, depois lê a seção 8, eu estou deixando no final da aula, na página 340, são 2 páginas só, mas ele explica como fazer um arranjo de campo magnético para confinar um plasma, que isso mais coisa que se usa no laboratório. Okay? Seção 8, página? Página 346 e 348.
Tá. Esses são 8 do capítulo, acho que esse capítulo aí é o capítulo 12. 7? Deixa eu ver se o capítulo 12, não coloquei o capítulo aqui. 346 e 348, espera aí. Não, eu acho que eu... Não, eso es una cosa que... Espera. Eso está no capítulo 13, tá? Que está um pouco... Não forma parte do conteúdo da aula, mas está lá no capítulo 13. No final do capítulo fala um pouco disso. Acho interessante você dar uma lida também, tá? Tá bom. Ok, então... Professor, Ainda assim, diga. é uma pergunta só sobre o trabalho que eu esqueci. Você quer só os slides e a apresentação, né? Você não quer o material escrito, não é nada. Não precisa mais entregar o material escrito. Tá, Se mas tem você que te enviar alguma coisa antes ou não? Não, eu acho que eu vou pedir que me envie antes um PDF com a apresentação, um dia antes. Ah, tá. Tá. Pode deixar. Mas se você quer, se vocês querem fazer a apostila com a escrita, podem fazer também, ou não? Se vocês querem, eu reviso o que vocês escrevem, se caso vocês vão usar esse material no trabalho de tese de vocês. Eu tô pensando ainda. Eu também. Na verdade, eu tenho que escrever todo em português. Se precisar de ajuda, você pode me falar. Tá, o que eu vou cobrar, eu vou avaliar vocês na apresentação, e na apresentação não vou avaliar o texto. Mas se vocês querem me entregar o texto para eu revisar, fiquem à vontade, tá? Ah, tá bom. Tá, caso você já faça um texto que vai colocar em uma sessão da tese, alguma coisa assim, e aí eu deixo ele revisado, tá bom? Tá bom. Tá Aí bom, pense, Ariane. depende como você estejam de tempo, hein? Sim. Na verdade, eu queria acabar esse trabalho logo, porque sempre que a gente faz de última hora, fica faltando. Não Ô, dá. Stephanie, você vai fazer sua tese em inglês ou em português? Ou em espanhol? Em espanhol não Inglês. pode. Não Em pode. inglês? Inglês. Então, se quer, pode fazer a apresentação, pode deixar o texto em inglês. Não tem que colocar em português, entendeu? Tá. Ou seja, pode fazer os sliders em inglês e se vai escrever o texto, pode escrever em inglês, para não estar... Já aproveita, Então, né? sim, só que eu pensava assim, os slides em inglês e falar em português, mas o problema é que aí fico louca, porque quando eu vejo os slides tem que traduzir o português, então estava pensando deixar eles em português, só algumas coisas que vai estar no inglês. Ah, por isso não, porque você faz o slider e o que você faz é que na apresentação você anota em um papel o que vai falar no slider 1, 2, que geralmente Sim, eu faço isso não sempre. é bom ler do slider, hein? Aham. Quando uno vai estar fazendo a apresentação, é melhor. É bom, Sim. se Só que... você está fazendo uma apresentação que está cheio de equação e não, assim tá conceito, outra bom. coisa, mas se você está fazendo uma apresentação que é do caso de vocês são mais de trabalho de laboratório, mostrar o equipamento, aí você É mais imagens, acima na das verdade. imagens, isso. Aí não precisa estar, Tá. não precisa estar lendo do slide. Sim. Tá certo. Tá certo? Então, isto que falamos aqui, eu também vou deixar aqui no final desta aula. Eu vou deixar gravado esta conversa aqui no tópico 6, certo? Aqui embaixo. E aquilo que eu vou gravar hoje, na aula de hoje, vai ficar gravado separado aqui embaixo. Do tópico 6. Tá pro 7. Tá bom, Ariane. Tá bom. Tá bom, bom. Qualquer dúvida que tenha durante a semana, me perguntam. Se tanto seja da apresentação, tá? Porque na apresentação possivelmente vai ter o Márcio Moela convidado. Ixi. Márcio? E não sei se Alan queira entrar também. Como todo mundo, vocês sabem, todo mundo vai voltar aqui a partir da segunda, não? Sério? Eu recebi o e-mail. E todo mundo, todos os professores vão voltar na segunda-feira. Saiu na portaria da FBS convocando todo mundo a trabalhar presencial já, só para que vocês fiquem sabendo. Então, na apresentação de vocês, não vou ficar eu sozinho, vai ter mais um professor ou mais dois. Aí,
a gente vai ser bem criterioso na apresentação e vamos fazer perguntas, tá? Certo? Vai ter algumas perguntas, a gente vai avaliar vocês. Vai ser, imagina, a gente não fez prova durante o curso presencial, então essa apresentação vai ser tipo na prova. Tá bom. Ok? Só para que se preparem bem. Eu acho que eu vou te mandar algum texto para você dar uma olhada antes. Ok. Tá bom, Ariane. Tá bom. Tá. Tchau. Abraço. Tchau, obrigada. Vou fechar Uau. a sala, então. Por favor, você tem como avisar para o Paulo, pelo menos? Eu não tenho o WhatsApp dele. A gente Sim, vai a gente avisar tem ele. Fala que tudo o que foi falar, mais ou menos explica para ele um pouco. Tá, obrigado. Uhum. Pode deixar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.